Dando seguimento ao nosso debate, convido agora o palestrante, Dr. Sidney Beraldo, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a presidente da Undime, Maria Alba Carneiro, em seu nome, todos que participam aqui deste importante evento, a doutora Lisiane Praesch, nossa Procuradora da República, doutora Hélida Graziani Pinto, Procuradora de Contas, nossa querida doutora Hélida, que participa intensamente de todos os debates do Ministério, do Tribunal de Contas, dentro do Ministério Público de Contas. Bom, primeiramente, dizer da alegria de ter esta oportunidade, né, de vir aqui na Undime, conversar com vocês dentro desta missão, né, que é muito comum entre nós todos que estamos aqui, Ministério Público Estadual, Federal, os agentes públicos municipais, os profissionais da educação, né, do Tribunal de Contas, que é na integração de esforços, né, para que a gente consiga cada vez mais melhorar a qualidade do serviço público oferecido à população, né, e especialmente da educação, da importância que tem a educação, né, e o impacto que ela tem de uma forma ampla, geral, na melhora da vida das pessoas em todos os aspectos, né? E nós, do Tribunal de Contas, queremos cada vez mais, né, um tribunal que seja transparente, um tribunal que trabalhe do ponto de vista preventivo, pedagógico, né? Não aquele tribunal punitivo, né, aquele tribunal que fica, muitas vezes, levantando questões do cotidiano e que às vezes passa, né, despercebido por um gestor e aquilo tem uma repercussão enorme, né? Nós queremos trabalhar muito para que a gente contribua na obtenção de resultados, né? Então, por isso, esta oportunidade de estar aqui com vocês, né, ela é muito importante para nós. Se eu entendi isso aqui. Utilizar aqui o nosso... Qual que é o... Isso era a ponta para lá. Isso bem na ponta lá. Aqui, ó, de cima, tá? Exatamente com esse propósito, né, nós criamos esse conjunto de indicadores que tem por objetivo fazer uma avaliação, né, não só da qualidade do serviço, mas mais do que isso, da qualidade do gasto, né? Porque não basta apenas nós ficarmos exigindo intensamente que se aplique os 25%, né, na educação, no caso do Estado de São Paulo, que é 30%. Né? Isso é importante, é legal, tem que ser cumprido, mas esse gasto, ele tem impactado no resultado, na melhora, né, dos serviços. É um pouco isso que nós queremos cada vez mais olhar. Foi com esse propósito que foi criado este indicador. Epa, tá difícil. Estou conseguindo. Ah, tá. Então, verde. Ok. Bom, rapidamente, aqui uma agenda, né, do tribunal, que nós estabelecemos o IGM, mas dentro de um contexto maior, né, de um planejamento estratégico, que, como eu disse, tem 3 pilares, né? O
primeiro deles é a ampliação da auditoria de resultados e da concomitância. Como eu disse, é importante aplicar os 25%, cumprir toda a legislação, a licitação ser feita de acordo com a legislação, não é? Mas nós queremos, além de fazermos essa auditoria, né, da conformidade legal, nós queremos também a auditoria de resultados, né? E cada vez mais, num trabalho, como eu disse, pedagógico, num trabalho preventivo, né, de troca de informações, para nós criarmos efetivamente uma cultura, né, dentro da gestão pública, que é importante planejar, que é importante ter metas e que é importante ter indicadores, fazer este acompanhamento, ou seja, a auditoria no tribunal será cada vez mais de resultados. A questão da seletividade também é um pilar, né, desse nosso propósito, para que a gente possa ser cada vez mais ágil. E o terceiro deles é a transparência. Acho que o fato de estar aqui hoje promovendo esta integração, esse debate, é extremamente importante, porque através desta integração e de transparência também naquilo que nós queremos, no compartilhamento, né, dos nossos objetivos, das nossas metas, é que nós vamos efetivamente conseguir aí o resultado. Esta é a visão de futuro dentro de um planejamento de 2016 a 2020, um planejamento estratégico amplamente debatido, inclusive com participação do Ministério Público de Contas, de toda a estrutura, ouvindo também a manifestação obtida através dos ciclos de debate que o tribunal tem feito, que nós pudéssemos ter um planejamento exequível e que fosse não só de interesse do tribunal, mas principalmente de interesse da sociedade. E a visão de futuro é ser uma instituição de referência no controle da efetividade. Quer dizer, gestão tem que ser cada vez mais eficiente, eficaz e ter efetividade, entregar resultado, né? Esses três pilares têm que ser cada vez mais acompanhado e obedecido por todos aqueles que administram os recursos públicos. O IGM tem um objetivo, que é o índice de efetividade, né, da gestão municipal. Ir além, como eu disse, além da auditoria de conformidade, verificando a qualidade dos gastos. Gastou os 25%, aplicou os 15% na saúde, cumpriu a lei de responsabilidade fiscal? Muito bem, isto é o que exige a lei e tem que ser cumprido. Mas, cada vez mais, a qualidade desse gasto, dentro desse tripé que eu disse, eficiência, eficácia e efetividade. Não é? Estamos fazendo mais com menos, estamos fazendo aquilo que realmente precisa, as ações desenvolvidas estão impactando, não é, na melhora da qualidade do serviço, não é? Cada vez mais nós queremos olhar e avaliar isso. Não é? Um propósito é permitir, não é, que a casa, os conselheiros, tenham todas essas informações, instrumento técnico, não é, para servir de parâmetro na avaliação dessas contas. É importante dizer que nós, num primeiro momento, o tribunal não vai rejeitar as contas por conta de um mau desempenho no indicador. Nós vamos orientar, vamos estimular, oferecer condições, informações para que o município tenha a oportunidade, de perseguir aquele caminho e, com isso, ir melhorando. Então, num primeiro momento, nós não vamos
rejeitar as contas, mas vamos fazer recomendações e, com o tempo, estas recomendações não observadas, não atendidas, aí sim, poderemos ter aí uma avaliação no sentido de rejeitar contas. Mas não é esse o nosso objetivo. Outro ponto importante é a apresentação destes indicadores, de forma consolidada à sociedade como um todo, para que a própria sociedade acompanhe e entenda como estão sendo gastos e como anda o serviço público que está sendo oferecido para a população. E nós vamos dar ampla divulgação a estes indicadores. Eu, que tenho uma carreira política, comecei como vereador, depois fui prefeito, deputado, secretário de Estado e agora estou no tribunal. Muitas vezes, as câmaras municipais não exercem o seu papel. A Câmara tem um papel importante. Não é só de fazer oposição, aquela oposição política, eleitoral, mas sim promover e representar a sociedade num debate qualificado, com dados, promovendo audiências públicas com essas informações, discutindo com a sociedade. Então, eu penso que, ao nós produzirmos estes indicadores dentro destes objetivos, dar transparência a eles, colocando à disposição dos munícipes, dos agentes públicos, da própria Câmara Municipal, penso também que a gente vai qualificar um pouco mais esse debate para que ele seja mais técnico, do ponto de vista de obter resultado, e menos político-eleitoral. Os atributos do IGM, o específico, que mede as características particulares da gestão municipal, de forma clara e objetiva, mensurável, que permite a qualificação do desempenho, acessível, de modo que possa ser utilizado como um insumo de planejamento e fiscalização, relevante como um instrumento de controle e oportuno, elaborado no tempo adequado para a utilização da fiscalização. Como é que é a composição? É um conjunto de indicadores. Não sei se todos conseguem ver aí, mas nós estamos avaliando educação, saúde, meio ambiente, planejamento, a parte fiscal do município, o e-cidade e também o IGOV, que é a parte de tecnologia. No ano passado, nós trabalhamos com 154 quesitos, que são levantados, muitos através de informações do próprio município, ou outros através de bancos de dados do próprio tribunal ou de órgãos que cuidam desta área. Esta nova versão, que já está colocada para as prefeituras, que inclusive tem prazo até o dia 9 de março, nós ampliamos o número de quesitos de 154 para 230, quer dizer, aumentamos muito, mas a maioria dos quesitos não são pontuados, até para não comprometer. Dentro destes aspectos que estão sendo levantados, desses 230 quesitos, a educação, saúde e planejamento são aquelas que têm o maior peso. As faixas de resultado. O tribunal, nós procuramos não fazer um ranqueamento. Nós não tínhamos interesse de dizer qual é o município número 1 e o último município, sabe? Aquela escala, porque não é bem o nosso objetivo. Por isso, nós não fizemos um ranqueamento, nós estabelecemos faixas, que dentro das informações obtidas, o número de pontos, o município pode estar na faixa A, altamente efetivo,
no B+, muito efetivo, no B, efetivo, C+, em fase de adequação, quer dizer, a própria colocação já vai no sentido pedagógico, não é? Criando uma oportunidade, olha, não está bom, mas tem a oportunidade de melhorar. E o C, que é o baixo nível de adequação. Nestas faixas é que foram classificados os 644 municípios do Estado. Produtos gerados, né? Nós temos um anuário, o anuário de 2015, que já foi publicado, com todos os resultados, o PRISMA, chamado um relatório de informações gerenciais, estratégica, muito importante, porque todos os conselheiros, ao avaliar as contas anuais, porque o tribunal avalia todo ano as contas dos municípios, todas essas informações vão estar à disposição do conselheiro e serão levadas em conta. E da mesma forma, o SMART, que é uma matriz de risco, que será encaminhada ao agente de fiscalização que visita o município, e ele terá toda a matriz de risco aonde o município não foi bem, os pontos de alerta, os pontos de recomendação, já para que ele possa também fazer uma auditoria mais dirigida dentro dos resultados apresentados. Importante que todos esses dados estão num site à disposição de toda a sociedade, de toda a população, município por município, com todas as informações que foram passadas, a classificação do município, de forma a dar transparência também para a sociedade a esses indicadores. Da mesma forma, esse aplicativo do mobile, que é importante que através do celular pode ser obtido a classificação do município e o que nós queremos. Como temos muitas informações, muitas delas são declaradas pelo próprio município, o munícipe, de posse dessas informações, ele pode também exercer a fiscalização. Está tudo bem, a infraestrutura da escola está tudo dentro, tem biblioteca, tem laboratório, mas aí o munícipe pode olhar lá e dizer, ele pode tirar uma foto da escola, como nós vimos aqui, fotos apresentadas na apresentação da procuradora, ele pode encaminhar uma foto e dizer, olha, aqui o município relatou isso, mas o que eu estou vendo aqui não é bem assim. Pode encaminhar para o tribunal na hora. Hoje vamos utilizar todos esses recursos, né, que a gente tem disponível. Eu acho que esta é uma ferramenta muito importante e é interessante porque saiu de um hackathon que nós fizemos lá, os jovens que mexem aí com tecnologia, durante um sábado todo, e criaram esta ferramenta para que nós pudéssemos utilizar. Acho extremamente importante. É 10 minutos que eu tenho para encerrar? Puxa vida, tem que correr aqui. Bom, o índice de efetividade, o resultado, eu achei bom o resultado, embora não tenhamos nenhum município altamente efetivo, mas tivemos quase 200, no muito efetivo, e a grande maioria com o efetivo, 406, apenas 30 municípios em fase de adequação e 10 municípios com baixo nível de adequação, com relação ao índice geral. Agora vamos falar aqui da educação, especialmente da educação. Nós fizemos algumas alterações daquilo que já foi apresentado. Eu quero crer que a maioria dos dirigentes já tem conhecimento disso, porque foi apresentado em 2014, os dados em 2015, o anuário, amplamente discutido com as prefeituras, e nós fizemos uma revisão com muito cuidado para que esse indicador pudesse ser comparado, então nenhuma pontuação foi alterada acima dos 10%, mas nós mudamos bastante redação das perguntas, a forma de tabular, porque é natural que tudo que você começa foi o primeiro,
eu acho que nós fomos bastante ousados, né, em colocar isso. É o primeiro Tribunal de Contas do país que se propõe a fazer adotar uma metodologia dessa. Então, nós estamos num processo também de evolução, de correção. Fomos ouvir técnicos da educação, especialistas, e com isso fizemos correções na redação, correção na forma de tabular os dados, e também ampliamos alguns quesitos, né? Nós temos 60 quesitos. Dos 230, 60 quesitos são voltados para a educação. Apresentar uma lista com posicionamento dos municípios, com indicadores que estabeleçam uma métrica de ação sobre a gestão da educação pública municipal. A metodologia, a apuração, através de um questionário de gestão municipal realizado na educação infantil, creche, pré-escola e ciclo 1, respondido eletronicamente, e também muitos dados extraídos do nosso próprio sistema, da UDESP, e é importante que todos esses dados nós tabulamos. Aqueles que ficam-se um ponto fora da curva serão objetos de validação, quer dizer, o agente de fiscalização, ao fazer a auditoria das contas, ele vai validar estes dados apresentados pelos municípios. Os principais tópicos, como eu disse, é planejamento de vagas e cobertura. Nós não estamos trabalhando aqui os indicadores finalísticos, né, que nós temos já o IDEB, tem o IDESP, o SARESP em São Paulo. O nosso foco é mais na área meio de insumo, dos gastos, quer dizer, ações que, no nosso entendimento, de técnicos, uma vez implementada, ela impacta na melhora lá, não é? Então, o objetivo não é avaliar o finalístico, mas sim as ações que vão, sem dúvida, impactar. Programa de rendimento escolar, transporte, merenda, material, infraestrutura escolar, situação dos professores. Do resultado do ano passado, da educação, o resultado das prefeituras de São Paulo foram bons. Nós tivemos, dentro dos dados que nós levantamos, uma nota que vai de 0 a 1, de 0,83. 232 municípios tiveram a avaliação altamente efetiva, 284 muito efetiva, não é? E é interessante que o Tribunal de Contas de Minas, terra da doutora Hélida, né, adotou com os mesmos critérios, com a mesma pontuação, não é? E o resultado não foi tão bom, não é? Então significa que Minas precisa correr atrás aí de São Paulo. Nós estamos, mas é até entendido, então, um estado que tem 870 municípios, aquela região norte, se a gente olhar a renda per capita dos municípios, é 30%, 40% menor do que a de São Paulo, então é perfeitamente compreensível, né? Os pontos positivos, né, aí, a infraestrutura, né, tivemos uma avaliação muito positiva nos municípios nesse sentido. Alguns pontos de atenção com relação à entrega do material escolar. Nós tivemos um número grande de municípios que entregou o material atrasado, né, 312 municípios, e 9%, 58%, não entregou, né? Então, isso são pontos de atenção que as auditorias vão recomendar aos municípios mais atenção. Da mesma forma, a questão de uniforme escolar, né, além de entrega atrasado, muitos municípios não entregaram. O Conselho, fizemos uma questão, o Conselho Municipal de Educação foi criado, mas um baixo nível de participação, né? A grande maioria dos municípios fazendo menos de 4 reuniões por ano, quer dizer, então tem um conselho, mas a sua efetividade, a sua
o seu trabalho, né, a sua participação ficou um pouco aquém. São pontos de atenção. Plano Municipal de Educação, dados do ano passado, 520 municípios não tinham ainda elaborado o seu plano de educação. Esses foram os pontos de atenção. Bom, rapidamente aqui, mudanças que nós estamos propondo, muitas vezes na redação, né, informe a quantidade de dias de ausência de professores, de faltas e tal. Então, a pergunta ela foi feita de uma forma, porque nós sabemos que o absenteísmo impacta muito, né? Então nós vamos cuidar disso, e no sentido de fortalecer, porque muitas vezes o dirigente tem dificuldade de fazer esse controle, né? Aí eu penso que o tribunal, fazendo esse acompanhamento, levantando, dando instrumento, cobrando, ele vai contribuir para dar empoderamento para o gestor, não é? Exigir mais também disso, né? Essa pergunta mudou para informe a quantidade total de dias de ausência de professores, e aí faltas injustificadas, justificadas. Esse banco de dados vai ser muito importante para o tribunal também agir. O levantamento da existência de programas de inibição de absenteísmo, né, dos professores. É importante, pessoal, que dos 60 quesitos que nós temos, 30%, ou seja, 1/3 cuida do professor, né, que sem dúvida, se tem plano de carreira, a questão salarial, se tem treinamento e capacitação, esta é uma grande preocupação. A identificação das causas do abandono, né? A pergunta também era se o município tinha alguma medida de monitoramento para isso. Mas parava por aí, se ele tem ou não tem. Bom, aí ficou, agora, se ele tem, nós queremos aprofundar um pouco mais, né? Quantas crianças abandonaram o ciclo 1? Aí, por necessidade de trabalho, dificuldade de aprendizado, doenças crônicas, falta de incentivo dos pais, mudança de endereço e outros motivos. Estamos aprofundando um pouco mais. Constatação do número de crianças de 4 a 5 anos de idade não matriculadas na pré-escola, apuração do número de profissionais da educação docentes, porque não só os professores, mas o monitor, pedagogo, psicólogo, secretário, número de profissionais efetivos com relação a temporários. Eu sei que não é fácil substituir os temporários. Eu fui secretário de gestão do governo do estado, nós temos um número grande e é difícil substituir. Você tem escolas pequenas, o número de aula é pequeno, nós até reduzimos a carga horária, né, para fazer com que cada vez mais professores efetivos ocupassem esse espaço, mas ainda temos muito o que fazer, mas queremos avaliar isso também. Levantamento da quantidade de escolas adaptadas para receber crianças portadoras de necessidades especiais, se tem infraestrutura, quadra esportiva coberta, o aprofundamento também na apuração das condições de preparação de merenda oferecida aos alunos, cumprimento e divulgação de cardápio, forma de preparação, elaboração de relatórios, se tem conselho da alimentação escolar, que tem a legislação que exige, mudanças de redação também que foi feito. Eu vou passando rápido aqui, porque meu tempo está esgotando. Mudança nas respostas de quesitos mais claras e diretas. Eu falei aqui do Conselho Municipal, né? A pergunta era se tinha o conselho ou não. Nós queremos saber o número de reuniões, o tipo de ata que é feito, qual a atenção que o gestor tem dado a estas questões. Outro ponto importante também, que nós fizemos um questionamento, por exemplo, o número de bibliotecas na cidade. Bibliotecas que têm bibliotecária, sala de leitura, não é? Quando não tem bibliotecária, você pode ter uma sala de leitura, não é? Mas nós não tínhamos como mensurar, porque
uma biblioteca em Barra do Chapéu, ela tem um impacto do que 10 bibliotecas em São Bernardo do Campo. Não é? Então, nós procuramos fazer aí, através desse desvio padrão, não é, estabelecer uma média na relação de bibliotecas e sala de leituras em função do número de alunos, do número de escolas. Aí você estabelece uma média, aí tem o desvio padrão, e aí todos os municípios que estão acima da média, o verde, os que estão abaixo da média, merece aí recomendação, né, porque sabemos que isso também é importante e impacta na qualidade da educação. Acesso ao questionário. Isso é importante. Nós detectamos que muitas vezes todas estas informações estavam centralizadas, principalmente nos municípios menores, centralizadas em um agente, um gestor que tem normalmente a senha, não é? E houve a delegação do prefeito para que esse gestor juntasse todas as informações. Não é? Então nós fizemos agora uma mudança para dar e estimular a possibilidade de que cada gestor da área da saúde, da educação, do meio ambiente, ele fique responsável, não é, pelas informações que são passadas. Então, cada gestor de área terá uma senha e ele, perante ao tribunal, também ficará responsável pelas informações que foram repassadas. Gente, muito obrigado. E só para encerrar aqui, um grande esforço e o objetivo do tribunal, a orientação, não é, do nosso presidente, dos conselheiros, é isso. Um tribunal cada vez mais aberto, trabalhando no sentido pedagógico, no sentido de compartilhar as informações, para que a gente juntos possa cada vez mais ir criando esta cultura, não é, da gestão por resultados, um objetivo de que a gente possa efetivamente contribuir para que os recursos dos impostos que a população paga possam ser devolvidos à população com serviços de qualidade. Né? Esta é a nossa missão e o tribunal quer cada vez mais contribuir com isso. Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade.